Você já parou para pensar que a sua vida não foi projetada para a escassez, mas para a abundância? A maioria das pessoas vive como se tivesse sido criada apenas para sobreviver, para pagar contas, enfrentar dificuldades e se conformar com pouco. Mas a verdade é outra. Deus te fez para prosperar. Essa não é apenas uma frase bonita. É um princípio bíblico que atravessa séculos e que pode transformar completamente a sua forma de enxergar a vida. Hoje eu quero te mostrar, com base nas Escrituras e também na sabedoria de Napoleon Hill, um dos maiores estudiosos do sucesso, que prosperidade não é acaso, não é privilégio de poucos, mas um chamado de Deus para todo aquele que decide alinhar sua mente, sua fé e suas ações. O que você vai ouvir aqui pode ser exatamente a resposta que você estava esperando há anos. Antes de mergulharmos nesse conteúdo, eu quero te fazer um convite. Comenta aqui embaixo qual é a sua maior luta hoje em relação à prosperidade. É falta de oportunidade? É dívida? É medo de arriscar? Ou é simplesmente aquela sensação de que a vida não anda? Quero que você escreva, porque quando você coloca para fora aquilo que pesa dentro de você, começa a dar um primeiro passo em direção à mudança. Agora pense comigo. Por que, se a Bíblia está repleta de promessas de abundância, tantos vivem na miséria, no aperto e na falta? A resposta está escondida em um ponto que a maioria ignora, e é exatamente sobre isso que vamos falar. Napoleon Hill dizia que a mente humana, quando aliada à fé, se torna capaz de transformar qualquer sonho em realidade. Isso não é diferente daquilo que Jesus ensinou quando disse que, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. Prosperar não é apenas ter dinheiro. Prosperar é crescer em todas as áreas: espiritual, emocional, mental, profissional e, sim, também financeira. É viver com propósito. É acordar todos os dias, sabendo que você está andando no caminho que Deus desenhou para a sua vida. E quando você entende isso, a riqueza material deixa de ser um peso e passa a ser apenas uma consequência natural. O grande problema é que muitas pessoas foram ensinadas a acreditar no contrário. Foram moldadas a pensar pequeno, a viver de migalhas, a aceitar um destino de luta e dor como se isso fosse a vontade de Deus. Mas a Bíblia, em Jeremias capítulo 29, versículo 11, declara com clareza: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não é possível conciliar essa promessa com a ideia de que você nasceu para viver na escassez. Napoleon Hill entendeu algo poderoso. O homem se torna aquilo que ele mais pensa. Se você pensa em falta, colherá falta. Se você pensa em fracasso, colherá fracasso. Mas se você alinhar sua mente com os princípios de Deus, se permitir que sua fé seja a base dos seus pensamentos, inevitavelmente será conduzido a prosperar. E aqui está o mistério escondido. A prosperidade não começa no bolso, começa na mente e no coração. É um estado interior que se manifesta no exterior. Quando você muda por dentro, o lado de fora não tem escolha a não ser refletir essa mudança. Então, ao longo deste estudo, eu vou te mostrar como a Bíblia e Napoleon Hill se conectam para revelar o caminho da verdadeira prosperidade. Você vai descobrir que a riqueza não está escondida em algo distante, mas dentro de você, esperando para ser ativada. Prepare-se, porque a partir de agora, sua visão sobre prosperidade jamais será a mesma. Se Deus nos fez para prosperar, precisamos compreender que isso não é um detalhe ou um capricho. É parte do seu plano original para a humanidade. Desde o início, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, está escrito: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Perceba que a primeira ordem dada por Deus ao homem não foi de sobrevivência, mas de crescimento, multiplicação e domínio. Esse é o padrão do Criador: abundância, não escassez. O problema é que, ao longo da história, fomos desviados desse entendimento. Muitos confundem prosperidade com ganância, como se buscar abundância fosse pecado.
Outros acreditam que pobreza é sinal de santidade, como se Deus tivesse prazer em ver seus filhos sofrendo. Mas a Bíblia não apoia essas ideias. Ao contrário, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, encontramos a chave. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Isso significa que a prosperidade é fruto da bênção de Deus, mas exige também nossa ação, nossa participação. Aqui entra a conexão com Napoleon Hill. Em sua obra clássica, ele afirma que todo sucesso começa com um propósito definido. Sem clareza de onde se quer chegar, não há prosperidade verdadeira. E isso se conecta diretamente ao ensino bíblico. Deus não abençoa a confusão. Ele abençoa o propósito. Quando sua vida está alinhada com um objetivo claro e fundamentado nos princípios divinos, a prosperidade se torna consequência. Mas note algo essencial. Prosperidade não é apenas material. Uma pessoa pode ter milhões e ainda ser miserável por dentro. A verdadeira prosperidade é integral. Ela abrange saúde, relacionamentos, paz interior, realização pessoal e, sim, também recursos financeiros. Salomão, o homem mais rico e sábio de sua época, escreveu em Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Isso significa que a prosperidade divina não vem acompanhada de angústia, mas de plenitude. Napoleon Hill dizia que a riqueza mais poderosa é a riqueza da mente disciplinada. Ele acreditava que pensamentos são sementes, e cada um de nós colhe exatamente aquilo que planta em sua consciência. Isso se harmoniza com o que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Se você semeia pensamentos de derrota, colherá fracasso. Se semeia fé, coragem e visão, colherá prosperidade. O grande desafio, portanto, não é acumular bens, mas renovar a mente. Muitas pessoas vivem em falta não porque lhes falta talento, mas porque vivem presas a crenças limitantes. Foram ensinadas a acreditar que dinheiro é sujo, que riqueza é para poucos, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Mas esquecem que esse texto, em Mateus capítulo 19, não condena a riqueza em si, e sim o apego do coração a ela. O problema nunca foi o dinheiro, mas o amor desordenado por ele. Napoleon Hill descobriu algo extraordinário. Todas as pessoas bem-sucedidas possuíam uma fé inabalável em sua visão, mesmo antes de verem qualquer resultado. Esse é exatamente o princípio bíblico da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A prosperidade começa naquilo que você crê. Quando você entende que Deus te fez para prosperar, começa a mudar sua forma de se posicionar diante da vida. Você deixa de aceitar migalhas emocionais, financeiras e espirituais. Passa a enxergar cada desafio como uma oportunidade de crescimento. E, principalmente, aprende a depender não da sua força isolada, mas da união entre a sua fé e a ação disciplinada. A prosperidade, portanto, é o reflexo de uma vida alinhada com a vontade de Deus e fortalecida por uma mente treinada, como Napoleon Hill ensinou. Ela não é apenas um sonho distante, mas um chamado presente, esperando para ser ativado em sua vida hoje. Prosperidade não acontece por acaso, nem cai do céu sem esforço. Deus nos deu promessas, mas também princípios. A fé abre a porta da possibilidade, mas é a ação que nos faz atravessar por ela. É aqui que muitos se perdem. Uns acreditam apenas na oração, mas não se movem. Outros trabalham sem parar, mas sem direção espiritual. O verdadeiro segredo da prosperidade está na união dessas duas forças. A Bíblia é clara sobre isso. Em Tiago, capítulo 2, versículo 17, está escrito: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, não basta acreditar, é preciso agir. Do mesmo modo, Napoleon Hill afirmava que
Um desejo ardente aliado a um plano definido e sustentado pela fé torna-se imparável. Ele identificou que todas as pessoas que alcançaram grandes conquistas tinham uma fé inabalável em seu propósito, mas também a disciplina de agir continuamente em direção a ele. Pense em Abraão, chamado de pai da fé. Deus lhe prometeu uma terra, uma descendência, uma herança abundante. Mas para que essa promessa se cumprisse, Abraão teve que sair da sua terra, deixar a sua zona de conforto e caminhar em direção ao desconhecido. Ele não ficou parado, esperando que tudo caísse do céu. Ele uniu fé e ação, e o resultado foi prosperidade em todas as áreas de sua vida. Agora reflita. Quantas vezes você já acreditou que poderia conquistar algo, mas desistiu porque não agiu? Ou então trabalhou duro, mas sem clareza, sem um propósito, e acabou cansado e vazio? É exatamente isso que Napoleon Hill chama de falta de propósito definido. Sem ele, qualquer esforço se torna desperdício de energia. É como remar em círculos. A prosperidade que vem de Deus exige movimento com direção. Imagine um agricultor. Ele pode ter fé de que sua colheita será abundante, mas se não arar a terra, se não plantar a semente, jamais verá fruto algum. Do mesmo modo, você pode orar pedindo prosperidade, mas se não organizar suas finanças, se não desenvolver sua mente, se não buscar conhecimento, continuará vivendo em escassez. Jesus mesmo nos ensinou sobre isso na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25. O Senhor confiou talentos a seus servos. 2 deles trabalharam, multiplicaram e foram recompensados. Um, porém, escondeu o talento por medo e inércia. O resultado foi perda, reprovação e pobreza. A mensagem é clara. Quem une fé e ação multiplica. Quem paralisa por medo, perde até o pouco que tem. Napoleon Hill entendia esse princípio profundamente. Ele dizia que a fé funciona como uma ponte entre a mente consciente e o subconsciente, tornando nossos pensamentos uma força criativa. Mas ele também alertava: não basta acreditar, é preciso agir com persistência. Quantas ideias brilhantes morrem todos os dias porque nunca saíram do campo da imaginação? A fé sem ação é como um sonho sem fundamento. Talvez você esteja se perguntando: como aplicar isso na prática? O primeiro passo é cultivar uma fé firme naquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Você não foi criado para a escassez, mas para a abundância. O segundo passo é transformar essa fé em planos concretos. Organize suas metas, desenvolva sua mente, discipline seus hábitos. O terceiro passo é agir todos os dias, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. É nesse ponto que a fé se torna essencial. Ela sustenta suas ações quando o mundo ainda não enxerga o que você já crê. Foi assim com José, vendido como escravo, injustiçado, esquecido na prisão, mas que permaneceu fiel e ativo até se tornar governador do Egito. Foi assim com Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém diante da oposição, porque sua fé lhe dava coragem para agir. A união entre fé e ação é o que transforma sonhos em realidade. Deus já colocou em você a capacidade de prosperar. Napoleon Hill mostrou que a mente disciplinada pode transformar qualquer visão em resultado. Agora depende de você unir esses 2 pilares: acreditar profundamente e agir com consistência. Essa é a verdadeira chave da prosperidade. Fé que move montanhas e ação que constrói o caminho. Se existe um campo onde a batalha pela prosperidade é travada, esse campo é a mente. Antes de qualquer conquista no mundo físico, tudo nasce na mente. O que você pensa, o que você acredita e o que você repete para si mesmo diariamente molda o destino da sua vida. A Bíblia já declarava isso em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim é. O homem é o reflexo de seus pensamentos. Napoleon Hill também chegou à mesma conclusão depois de anos de estudo sobre as pessoas mais bem-sucedidas de sua época. Ele dizia:
O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Essa afirmação não é um exagero motivacional, mas uma constatação prática. Toda realização humana, seja um império financeiro, uma invenção revolucionária ou uma transformação pessoal, começou primeiro como uma ideia na mente de alguém. Mas há um problema. A maioria das pessoas alimenta sua mente com escassez, medo, dúvida e limitações. Repetem frases como: "Não dá para mim", "É impossível", "Eu nunca vou conseguir", e acabam criando uma realidade que confirma exatamente o que acreditam. A mente é como um campo fértil. Ela produz qualquer semente que você planta, seja de abundância ou de escassez. É aqui que entra o poder da renovação mental. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dá a chave. "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." Ou seja, se você quer prosperar, precisa abandonar a mentalidade antiga e assumir uma nova forma de pensar, baseada nos princípios de Deus. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão, o processo de alimentar a mente diariamente com afirmações positivas, imagens de vitória e crenças fortalecedoras. Ele percebeu que as pessoas que prosperavam mantinham suas mentes programadas para o sucesso, repetindo continuamente pensamentos que reforçavam seus objetivos. Isso não é diferente do que a Bíblia ensina, quando nos orienta a meditar na palavra de dia e de noite, como está em Josué capítulo 1, versículo 8. "Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido." A questão não é apenas no que você pensa, mas no quanto você acredita no que pensa. A mente humana tem a capacidade de transformar crenças em realidade. Quando você acredita em sua derrota, tudo ao seu redor conspira para confirmá-la. Mas quando você acredita firmemente que nasceu para prosperar, começa a perceber oportunidades, recursos e caminhos que antes estavam invisíveis. É como se a realidade externa fosse moldada pela convicção interna. Veja o exemplo dos espias enviados por Moisés para observar a terra prometida. 10 voltaram dizendo que era impossível conquistar, que os inimigos eram gigantes e que eles eram como gafanhotos diante deles. Apenas 2, Josué e Caleb, voltaram com uma visão diferente, afirmando que era possível, porque Deus estava com eles. O que aconteceu? Apenas Josué e Caleb, que tiveram a mentalidade de fé e vitória, entraram na terra prometida. Isso mostra que a mente determina quem prospera e quem fica pelo caminho. Napoleon Hill identificou exatamente isso. As pessoas derrotadas não são aquelas que fracassaram uma vez, mas aquelas que aceitaram a derrota em sua mente. Já as pessoas que alcançam prosperidade são aquelas que, mesmo diante das dificuldades, preservam uma visão mental clara de sua vitória. Portanto, se você quer prosperar, precisa vigiar seus pensamentos como um guardião vigia uma fortaleza. Não permita que dúvidas, comparações e medo ocupem sua mente. Alimente-a com a palavra de Deus, com afirmações de abundância, com imagens de futuro promissor. Faça de sua mente um terreno fértil para as sementes da prosperidade. A prosperidade não começa no bolso, começa na mente. Quando você muda o que pensa, muda o que sente. Quando muda o que sente, muda o que faz. E quando muda o que faz, muda o que colhe. A mente é o campo, e a vida é a colheita. Napoleon Hill e a Bíblia concordam em um ponto crucial. Seu destino é o reflexo direto dos seus pensamentos dominantes. A mente é o campo onde nasce a prosperidade, mas os hábitos são as ferramentas que a constroem no dia a dia. Não existe prosperidade sem disciplina. Desejos, sonhos e visões podem acender a chama da motivação, mas é a disciplina que mantém essa chama viva até que os resultados apareçam. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. Em Provérbios capítulo 13, versículo 4, está escrito: "A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta." Veja a clareza dessa declaração. Desejar não basta, é a diligência, ou seja, o hábito constante, a disciplina, que gera fartura.
Napoleon Hill dizia o mesmo em outras palavras. Você não é pago pelo desejo que tem, mas pelo esforço disciplinado que aplica em direção ao seu objetivo. Ele observou que os homens e mulheres de sucesso não eram necessariamente os mais inteligentes ou talentosos, mas os que criaram hábitos consistentes de trabalho, estudo, planejamento e persistência. A disciplina é a ponte entre a fé e a realização. É fácil acreditar no sonho quando estamos motivados, mas o verdadeiro teste está em manter o compromisso quando a motivação se vai. É acordar cedo mesmo quando o corpo pede mais sono. É continuar estudando quando parece difícil. É guardar dinheiro quando a vontade é gastar. São pequenas escolhas repetidas que, ao longo do tempo, formam um destino de prosperidade. Um exemplo bíblico poderoso é o de Daniel. Mesmo vivendo em uma terra estrangeira cercado de pressões e tentações, ele manteve o hábito de orar 3 vezes ao dia. Esse hábito de disciplina espiritual foi a base que o sustentou diante de reis, decretos e até da cova dos leões. O resultado? Daniel prosperou e foi colocado em posição de honra no Império Babilônico. Sua disciplina abriu portas que o talento sozinho não abriria. Napoleon Hill identificou isso quando falou sobre a força do hábito. Ele dizia que os hábitos controlam 95% do que fazemos diariamente. E por isso, a verdadeira liberdade só existe quando aprendemos a dominar nossos hábitos. Quem tem hábitos ruins é escravo da própria fraqueza. Quem constrói hábitos bons é senhor de seu destino. Pense na diferença entre alguém que desenvolve o hábito de economizar uma parte de sua renda e alguém que gasta tudo o que recebe. No curto prazo, talvez não haja diferença visível, mas em 10 anos, o disciplinado terá uma base sólida, enquanto o indisciplinado viverá em escassez. Prosperidade é resultado acumulado de hábitos. A disciplina também se aplica à mente. Não basta pensar positivo de vez em quando. É preciso treinar diariamente o pensamento para não ceder ao medo e à dúvida. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Esse é um exercício diário de disciplina mental. Napoleon Hill reforça esse ponto quando fala sobre controle da atenção. Ele ensina que devemos treinar a mente para se concentrar apenas no que fortalece nossa visão, ignorando distrações e pensamentos destrutivos. Isso é disciplina mental, e sem ela, a prosperidade não floresce. A disciplina também é espiritual. Não se trata apenas de trabalhar duro, mas de cultivar hábitos que aproximam de Deus. Oração, leitura da palavra, gratidão. São práticas diárias que moldam o caráter e alinham a vida com a vontade divina. Prosperidade não é apenas sobre ter, mas sobre ser. Ser fiel, ser constante, ser disciplinado. No fim, prosperidade não é fruto de um único ato grandioso, mas da soma de pequenos hábitos praticados diariamente. Napoleon Hill e a Bíblia concordam. O sucesso é previsível quando se plantam hábitos corretos com disciplina. Se você deseja prosperar, comece com seus hábitos. Pergunte-se: minhas ações diárias me aproximam ou me afastam do futuro que Deus deseja para mim? A resposta mostrará se sua vida está se movendo em direção à abundância ou à escassez. A jornada da prosperidade não é uma linha reta. Ela é feita de altos e baixos, desafios, quedas e recomeços. E é exatamente nesses momentos de dificuldade que se separa quem realmente prospera de quem desiste no meio do caminho. O que diferencia não é o talento, nem as condições iniciais, mas a capacidade de permanecer firme. Esse é o poder da persistência. Napoleon Hill dizia: a maioria das pessoas está mais perto do sucesso do que imagina, mas desiste antes de chegar à vitória. Essa frase revela uma verdade dura. Muitos não fracassam porque eram incapazes, mas porque desistiram cedo demais. O sucesso exige constância. A Bíblia também ensina esse princípio.
Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, está escrito: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." Essa é a essência da persistência. Continuar sem desfalecer, mesmo quando a colheita ainda não apareceu. Pense em José, vendido pelos irmãos, escravizado e preso injustamente. Qualquer pessoa diante de tantas injustiças teria desistido. Mas José persistiu. Ele continuou fiel, disciplinado e ativo mesmo em situações adversas. O resultado foi que, no tempo certo, Deus o exaltou ao governo do Egito. A persistência o manteve no caminho até a promessa se cumprir. Napoleon Hill identificou que a persistência não é apenas uma qualidade, mas um hábito. Ele dizia que a persistência nasce da clareza de propósito e da fé. Quem sabe onde quer chegar e acredita firmemente no destino, encontra forças para se levantar todas as vezes que cai. Já quem não tem propósito definido, desiste na primeira dificuldade. Veja a parábola da viúva persistente em Lucas, capítulo 18. Jesus contou sobre uma mulher que buscava justiça e não parava de insistir diante do juiz. Mesmo sendo um juiz injusto, ele acabou atendendo ao pedido dela, porque ela não desistiu. Se até um juiz humano se rende à persistência, imagine Deus, que é justo, respondendo aos seus filhos que não desistem da fé. O que isso nos ensina? Que a persistência é o caminho pelo qual a fé se torna visível. Você mostra sua fé quando continua caminhando, mesmo quando não há sinais imediatos de vitória. Napoleon Hill reforçava: a persistência é ao caráter humano o que o carvão é ao aço. É o que endurece, fortalece e torna inquebrável. Muitos perdem a prosperidade porque confundem demora com negação. A espera não significa que a promessa não vai se cumprir. Significa apenas que você está sendo preparado para recebê-la. A persistência é a prova de que você está pronto para administrar a abundância quando ela chegar. Olhe para Neemias. Ele enfrentou zombadores, ameaças e oposição, mas não parou até concluir a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele tinha clareza de propósito, fé em Deus e disciplina de trabalho. Mas o que realmente o levou até o fim foi a persistência. Ele não se deixou intimidar, não abandonou a obra, e por isso viu a prosperidade da restauração. Napoleon Hill identificou que, sem persistência, nenhum plano, por melhor que seja, pode prosperar. Sempre haverá obstáculos, críticas, fracassos temporários, portas fechadas. Mas esses obstáculos não são sinais para desistir. São testes de fé e resiliência. Quem insiste atravessa. Quem desiste nunca descobre o que estava do outro lado. A persistência também exige visão de longo prazo. É como plantar uma árvore. Você rega por meses sem ver nada, mas de repente os brotos aparecem. Prosperidade funciona da mesma forma. As sementes que você planta com disciplina e fé precisam de tempo para crescer. Persistência é o que te mantém regando até a colheita vir. Por isso, se você deseja prosperar, prepare-se para resistir à frustração, ao cansaço e às críticas. Continue firme, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Lembre-se, a vitória não pertence aos que começam com força, mas aos que terminam com fé. Persistência é a chave que abre as portas que permanecem fechadas para os desistentes. Quando falamos de prosperidade, muitos pensam apenas em acumular riquezas, bens e conquistas pessoais. Mas a prosperidade que vem de Deus vai além do acúmulo. Ela flui. É um rio, não um reservatório. A prosperidade verdadeira se revela quando aquilo que recebemos se transforma em bênção para os outros. A Bíblia é clara sobre esse princípio. Em Provérbios capítulo 11, versículo 25 está escrito: a alma generosa prosperará, e aquele que regar também será regado. Veja que não é a retenção que gera prosperidade, mas a disposição em servir e compartilhar. Quem segura demais, perde. Quem reparte com fé, multiplica. Napoleon Hill também reconheceu esse princípio. Ele dizia que nenhuma grande fortuna ou realização duradoura
poderia existir sem um componente de serviço. Os homens mais prósperos que ele estudou, empresários, inventores e líderes, eram aqueles que encontraram formas de servir ao maior número de pessoas. A prosperidade deles não era apenas resultado de ambição, mas consequência de oferecer valor genuíno ao mundo. Jesus reforçou essa verdade quando declarou em Lucas capítulo 6, versículo 38: Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. A generosidade é uma lei espiritual que abre portas para a abundância. Quanto mais você dá, mais espaço cria para receber. Isso não significa dar de forma irresponsável ou viver sem planejamento. Significa viver com um coração de serviço, entendendo que prosperidade não é um fim em si mesma, mas um meio para cumprir um propósito maior. Quando você prospera, pode abençoar sua família, sua comunidade, pode investir em causas justas, pode ser instrumento de transformação. Napoleon Hill chamava isso de lei da retaliação cósmica. O princípio de que tudo o que oferecemos ao mundo volta para nós multiplicado. Ele acreditava que o sucesso autêntico era sempre construído em cima da ideia de dar algo de valor antes de esperar receber. Isso está perfeitamente alinhado com o que Paulo escreveu em Atos capítulo 20, versículo 35. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O maior exemplo disso é o próprio Cristo. Ele não acumulou riquezas, mas deu a si mesmo em serviço à humanidade. E o resultado foi uma prosperidade espiritual que atravessa gerações, impactando bilhões de vidas. Isso mostra que o ápice da prosperidade não está em ter, mas em se tornar canal de bênção. Agora traga isso para a sua vida prática, sua vida. Pergunte-se: como posso servir com o que já tenho? Como posso usar meus dons, talentos e recursos para impactar positivamente a vida de outras pessoas? Prosperidade começa a fluir quando você entende que cada habilidade, cada conhecimento, cada recurso que Deus colocou em suas mãos não é apenas para você, mas para gerar frutos ao redor. A generosidade também quebra o poder do medo. Muitas pessoas vivem presas à escassez porque têm medo de perder. Guardam tudo, retêm tudo, mas nunca experimentam a abundância. A Bíblia ensina que há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios capítulo 11, versículo 24. A generosidade é prova de fé. Mostra que você confia que Deus é sua fonte inesgotável. Napoleon Hill observou que os homens de maior sucesso eram também homens que doavam. Não apenas dinheiro, mas tempo, conhecimento, orientação. Eles entendiam que servir era parte essencial da prosperidade. Por isso, a prosperidade não deve ser medida apenas pelo que você tem, mas pelo impacto que você gera. Uma vida próspera é aquela que toca outras vidas, que inspira, que abençoa. Quando você se torna canal de generosidade, sua vida deixa de ser limitada pelo ter e passa a transbordar no ser. Prosperar, portanto, é muito mais do que acumular. É servir, é dar, é multiplicar bênçãos. É entender que tudo o que Deus coloca em suas mãos tem um propósito maior do que você mesmo. Chegamos ao ponto mais profundo dessa jornada. Compreender que a verdadeira riqueza nasce da união entre fé inabalável e perseverança contínua. Napoleon Hill ensinava que a fé é o ponto de partida de toda riqueza e que, sem ela, nenhum plano, por mais bem estruturado que seja, se sustenta diante das dificuldades. A Bíblia confirma essa verdade em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa passagem mostra que a fé não é uma ideia abstrata, mas uma força prática que molda a realidade e transforma sonhos em conquistas. A perseverança, por sua vez, é o combustível que mantém acesa a chama da fé, mesmo quando os resultados parecem distantes. Muitos começam uma caminhada em direção à prosperidade com entusiasmo, mas poucos se mantêm firmes quando as primeiras barreiras surgem. A diferença entre os que alcançam a abundância e os que desistem
está justamente em suportar o tempo de espera. Provérbios capítulo 24, versículo 10 afirma: Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. A perseverança é o que impede que a força se torne pequena diante da angústia. Na prática, essa união entre fé e perseverança se traduz em 3 atitudes fundamentais. A primeira é visualizar constantemente o resultado desejado, acreditando que ele já existe no campo espiritual antes mesmo de se manifestar no físico. A segunda é agir todos os dias em direção a esse objetivo, por menor que seja o passo. E a terceira é manter a confiança, mesmo quando os resultados imediatos não aparecem. Napoleon Hill dizia que um homem só é derrotado quando ele desiste em sua própria mente. Isso significa que a verdadeira derrota nunca vem das circunstâncias, mas da perda da fé e da desistência da perseverança. A Bíblia nos oferece inúmeros exemplos de homens e mulheres que conquistaram grandes vitórias porque uniram fé e perseverança. Abraão esperou décadas para ver a promessa de um filho se cumprir, mas sua fé não vacilou. José suportou prisões e injustiças, mas permaneceu fiel até se tornar governador do Egito. Neemias enfrentou oposição e zombaria, mas reconstruiu os muros de Jerusalém porque não abandonou sua missão. Esses exemplos nos mostram que a prosperidade não é um prêmio imediato, mas um processo para aqueles que permanecem firmes até o fim. Na vida moderna, essa mesma lógica se aplica. O empreendedor que enfrenta falências, mas continua acreditando em seu propósito, pode se tornar um líder de sucesso. O investidor que suporta os altos e baixos do mercado, confiando na visão de longo prazo, colherá grandes frutos. O trabalhador que persevera em aprender, crescer e se dedicar, mesmo quando não é reconhecido de imediato, se destacará no futuro. A fé é a raiz invisível, e a perseverança é a rega diária que faz a árvore da prosperidade crescer. O segredo final da riqueza, portanto, é essa combinação poderosa. Muitos procuram fórmulas rápidas, atalhos ou milagres instantâneos. Mas a verdade é que a prosperidade é fruto de uma mente que acredita e de um coração que não desiste. Tiago, capítulo 1, versículo 12 declara: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa coroa não é apenas a vida eterna, mas também a vitória sobre as adversidades da vida presente. Hoje a pergunta que fica é: você está disposto a unir fé e perseverança em sua caminhada rumo à prosperidade? Está preparado para acreditar no invisível e agir de forma constante, mesmo quando nada parece mudar? Essa decisão é a chave que transforma sonhos em realidade, promessas em conquistas e fé em resultados tangíveis. Até aqui você já entendeu que Deus nos criou para prosperar, que a fé sem ação é morta, que a mente precisa ser disciplinada, os hábitos cultivados, a persistência mantida e a generosidade praticada. Mas ainda falta compreender um ponto fundamental. A prosperidade verdadeira exige alinhamento entre propósito, fé e ação. Sem essa harmonia, toda a energia pode se dispersar ou se perder em esforços que não produzem resultados duradouros. Napoleon Hill enfatizava que um objetivo definido, sustentado por fé e seguido por ação contínua, é a única fórmula segura para transformar sonhos em realidade. A Bíblia, por sua vez, reforça essa visão. Em Provérbios capítulo 17, versículo 27, lemos: O que retém o conhecimento é homem de entendimento, mas o que se precipita em palavras mostra a sua insensatez. Entender o que Deus deseja para você, alinhar suas ações e falar com intenção clara é fundamental para prosperar. O propósito funciona como uma bússola. Sem ele, você caminha, mas não avança, se esforça, mas não chega. Um propósito alinhado com os princípios divinos direciona seus passos, suas decisões e suas escolhas diárias. Ele dá significado às suas ações, garantindo que cada esforço seja multiplicado. Abraham, por exemplo, não apenas acreditou na promessa de Deus,
Ele entendeu seu propósito e agiu consistentemente para cumprir a visão recebida, mesmo diante de décadas de espera. A fé é a força que mantém o propósito vivo quando os obstáculos aparecem. Sem fé, qualquer dificuldade parece intransponível. Sem propósito, qualquer dificuldade desanima. Hill descreveu isso como a capacidade de manter uma crença firme no objetivo, mesmo quando ainda não há evidências externas de sucesso. A fé alimenta a visão, sustenta o coração e protege a mente contra o desânimo. A ação, por fim, é o elemento que transforma a intenção em realidade. Muitas pessoas acreditam, têm fé, mas permanecem inertes. A prosperidade exige movimento. Não se trata de agir impulsivamente ou sem planejamento, mas de agir de forma consistente, estratégica e disciplinada, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. A Bíblia ilustra isso em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Cada esforço, por menor que pareça, se soma ao resultado final quando realizado com propósito e fé. Alinhar propósito, fé e ação também exige autoconhecimento. Você precisa identificar seus talentos, seus dons, aquilo que Deus colocou em suas mãos e direcionar esforços para aquilo que gera impacto real. Não adianta perseguir riquezas se isso desvia você de servir, de aprender e de crescer integralmente. Prosperidade é holística, material, emocional, espiritual e mental. Outra dimensão desse alinhamento é a paciência ativa. Prosperidade não é imediata, é construída. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas abandona cedo demais. A Bíblia reforça em Salmos capítulo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do que prosperam os maus. A paciência combinada com a ação estratégica cria o terreno perfeito para que a promessa se manifeste no tempo certo. Quando propósito, fé e ação trabalham juntos, você se torna um ímã para oportunidades. Portas começam a se abrir. Recursos inesperados aparecem e conexões surgem naturalmente. Essa é a essência da prosperidade divina. Ela flui para aqueles que não apenas sonham, mas agem com sabedoria, constância e fé firme. Agora, a questão é: você está pronto para alinhar cada decisão da sua vida a esse princípio? Está disposto a harmonizar seus objetivos com a fé em Deus e transformar essa fé em ações diárias consistentes? Esse alinhamento é o segredo que transforma sonhos em conquistas, visão em realidade e fé em prosperidade duradoura. Chegamos ao ponto culminante desta jornada. Compreender que Deus nos fez para prosperar e que a prosperidade verdadeira surge da união entre fé, ação, disciplina, generosidade e persistência. Tudo que exploramos até aqui converge para um princípio central. Viver alinhado com o propósito divino é a chave para a abundância em todas as áreas da vida. Deus não nos criou para sobreviver, mas para prosperar. Ele plantou em cada um de nós talentos, habilidades e oportunidades que, quando utilizados de forma consciente e fiel, transformam vidas. A Bíblia nos lembra repetidamente que a prosperidade não é apenas material, mas integral. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11 está escrito: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa promessa nos garante que o plano divino é de crescimento, realização e vitória. Napoleon Hill nos ensina que tudo começa na mente. A fé é a força criativa que dá início a qualquer grande conquista. Mas não basta acreditar. É preciso agir, cultivar disciplina, criar hábitos positivos e perseverar diante das dificuldades. Sem ação, a fé permanece inerte. Sem disciplina, a mente se dispersa. Sem perseverança, os obstáculos vencem os menos preparados. Por isso, a prosperidade exige uma integração completa entre o espírito, a mente e a ação. A generosidade é outro pilar essencial. Prosperar não significa acumular apenas para si mesmo, mas transformar a abundância em bênção para os outros.
Quando ajudamos, ensinamos, compartilhamos e investimos no crescimento de pessoas ao nosso redor, abrimos espaço para que o fluxo da prosperidade divina continue em nossa própria vida. Provérbios capítulo 11, versículo 25 confirma: a alma generosa prosperará, e aquele que regar também será regado. O ato de dar é, portanto, uma manifestação prática de fé e confiança em Deus. Propósito, fé, ação, disciplina, persistência e generosidade trabalham juntos como engrenagens que movem a vida em direção à realização. Nenhuma engrenagem funciona isoladamente. O propósito dá direção. A fé alimenta a visão. A ação concreta transforma planos em realidade. A disciplina mantém o ritmo. A persistência supera os obstáculos. E a generosidade conecta a prosperidade ao bem maior. Quando esses elementos se unem, nada é impossível. Agora é o momento de aplicar tudo isso em sua vida. Pergunte a si mesmo: estou vivendo de acordo com o propósito que Deus colocou em meu coração? Minhas ações diárias refletem fé e disciplina? Estou persistindo diante dos desafios, mesmo quando os resultados não aparecem imediatamente? Estou usando meus talentos e recursos para abençoar outros, não apenas a mim mesmo? Cada resposta honesta é um passo em direção à verdadeira prosperidade. Lembre-se de que prosperidade não é um destino, mas uma jornada. É construída dia após dia, pensamento após pensamento, ação após ação. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Cada obstáculo é uma lição. Cada momento de dúvida é uma chance de fortalecer a fé. Napoleon Hill chamava isso de autodisciplina consciente. Manter-se firme em seus objetivos mesmo diante da incerteza. Deus já colocou em suas mãos os recursos, talentos e oportunidades necessários para prosperar. A escolha é sua: permanecer na dúvida e na inércia, ou assumir o compromisso de viver segundo princípios divinos, unindo fé, ação e propósito. Quando você decide agir dessa forma, a vida começa a fluir de maneira extraordinária. Portas se abrem, oportunidades aparecem e a prosperidade deixa de ser apenas uma promessa para se tornar realidade concreta. Em resumo, Deus te fez para prosperar. Não para acumular apenas bens, mas para crescer, servir, impactar e realizar. Prosperidade verdadeira é fruto de fé inabalável, ação constante, disciplina, hábitos positivos, persistência diante das dificuldades e generosidade no coração. É o reflexo de uma vida alinhada com o propósito divino. Hoje, escolha viver essa verdade. Assuma sua fé. Organize suas ações. Cultive hábitos que fortalecem sua mente e seu espírito. E permaneça firme diante de todos os desafios. Faça de cada passo uma declaração de que você nasceu para prosperar. A promessa está clara, os princípios são eternos e a colheita é certa. Deus já reservou o melhor para você.